Olá, eu sou Mauri Cruz, sou militante do CAMP e atuo no Instituto IDES, um instituto que trabalha com direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. E o nosso papo hoje é sobre modelo de produção solidária, comparando ele com o modelo de produção capitalista. Vamos lá? Primeiro nós temos que falar sobre o que é trabalho, o que é a lógica do trabalho, porque para falar em processo de produção nós temos que falar do trabalho. Os seres humanos têm a capacidade de antecipar, as suas mentes podem antever o resultado das questões. Ao poder antever, nós podemos organizar um processo produtivo. Se eu pretendo ir a algum lugar, eu posso planejar ir de uma forma ou ir de outra. E eu antevejo esses processos e defino as atividades que eu vou fazer para cumprir essa tarefa. Essa capacidade é uma capacidade de planejamento, a capacidade que permite que a gente realmente altere e mude a nossa realidade. Nem todas as culturas definem este processo como trabalho, mas comumente o que se faz para mudar a realidade, mudar a nossa situação, é conhecido como trabalho, ou seja, é o trabalho que muda a realidade, é o trabalho que altera o estado das coisas, e é sobre trabalho que nós estamos falando. Se existe trabalho na visão capitalista. No capitalismo, tudo que é considerado trabalho, tudo que gera produto ou serviço que pode ser consumido por alguém. Então, o capitalismo ele separa o fazer humano entre as coisas que geram produtos que podem ser consumidos e aquelas coisas que geram produtos ou serviços ou atividades que não são consumidas. Então, o capitalismo ele já separa, inclusive, tudo que é considerado como trabalho. Na lógica do capitalismo, esse trabalho ele geralmente é realizado dentro das unidades empresariais, ou seja, das empresas, dos processos produtivos, legais ou não. E essas empresas elas geralmente têm um dono. Esse dono é quem define o que vai ser produzido, é quem decide o que será produzido, é quem divide as tarefas no processo de produção, ele que define também os valores a ser pago pelo trabalho de cada tarefa, é ele que define o preço do produto e do serviço no mercado e, fundamentalmente, ele define o valor do trabalho. É o dono da empresa que decide qual é o valor do trabalho. É ele que, então, estabelece a hierarquia entre os sujeitos no processo produtivo. Se nós vamos discutir processo de produção solidário, nós temos que discutir, então, quais seriam os valores, qual é a nossa abordagem sobre o processo produtivo solidário, ou seja, o trabalho coletivo. A primeira diferença do processo produtivo solidário é a questão do quem decide. Se numa empresa privada quem decide é o dono da empresa, ou alguém que o dono da empresa indicou, no processo solidário quem decide é o grupo de pessoas, é aquele grupo que participa do empreendimento solidário, o grupo que produz. Todas as pessoas que fazem parte da cadeia de produção têm que ter participação na decisão do processo, não só algumas pessoas. Porque senão, em vez de ser um dono, teria alguns donos. Então, a lógica, a essência principal de um processo produtivo solidário é que todo o indivíduo, todo o ser humano, seja homem, seja mulher, que participa no processo produtivo, ele tem algum papel na etapa da produção daquele serviço, ele precisa ter espaço no processo de decisão. A segunda diferença do modo de produção, do fazer solidário com o modo de produção capitalista é a decisão do que será produzido. É essencial se discutir o que é produzido no modo solidário. Não é qualquer produto que tem sentido, que tem necessidade. No modo capitalista, a produção ela é feita na lógica do mercado, na lógica do lucro. Então, o dono da empresa ele está preocupado em produzir algo que gere lucro, mesmo que não seja uma necessidade humana essencial. Muitas vezes, e esse talvez seja o papel essencial da publicidade, é gerar uma necessidade naquela coletividade que não existe de fato, para que as pessoas consumam aquele produto que talvez não fosse nem necessário, em detrimento de outros produtos e serviços que seriam fundamental para a reprodução da vida das pessoas. Então, esta é uma diferença essencial também entre o processo produtivo solidário e o processo produtivo capitalista. A decisão sobre o que será produzido tem que ter sentido com a melhoria da qualidade de vida, das condições de vida das pessoas. Não só daquelas que vão consumir, inclusive, aquele produto ou aquele serviço, mas de toda a coletividade. E aí tem a dimensão ambiental que a gente vai falar daqui a pouco. O modo de fazer solidário, ao definir também o que ele está produzindo, ele define o seu caráter, ele define a sua função, a sua lógica, a sua visão de sociedade. Porque existem produtos e serviços que fortalecem um princípio e um valor do indivíduo, do individualismo, que não é uma visão de sociedade solidária. Porque nós, seres humanos, não temos como nos reproduzir, como manter a nossa condição de vida no planeta individualmente, pensando apenas cada um em si.
A única forma de nós mantermos com harmonia, com qualidade e com, inclusive, de forma duradoura a vida no planeta é nós atuarmos em comunidade. Isso significa que produtos e serviços que fortaleçam uma dimensão de consumo individual, que não pense que o processo de consumo e o processo de vida, ele é sempre coletivo, todo o consumo ele sempre será coletivo, ele sempre tem impactos coletivos. Então, a definição do produto também define o que é o empreendimento, a sua visão solidária. É o que às vezes a gente conversa nos grupos de economia solidária sobre quais são as características essenciais da solidariedade. Tem pessoas que acham que só a autogestão resolve a definição do empreendimento solidário. É só a lógica da democracia. E aí a gente se pergunta, será que um empreendimento que produz um bem nefasto para a sociedade, que produz um bem nefasto para o meio ambiente, só porque ele é feito de forma autogestionária, ele pode ser considerado solidário? Então, também o que é feito, o que é produzido, o bem que esse produto, que esse serviço traz para a sociedade, ele em si carrega a essência do princípio da solidariedade, da economia solidária ou não, né? Então não é só a dimensão democrática, mas também a essência do produto. O modo capitalista é o dono da empresa que decide o que cada pessoa vai fazer no processo produtivo, né? Então, é o dono da empresa que é dono dos meios de produção, ele que estabelece quem faz o quê, quem faz a compra da matéria-prima, quem faz o processo produtivo, quem vai limpar os banheiros, quem vai fazer o administrativo, quem cuida da grana. É o dono da empresa que decide, inclusive, uma hierarquia entre esse processo. E a empresa capitalista, a essência da empresa capitalista é o controle sobre as pessoas. Porque o empresário, ele quer tirar o máximo de cada trabalhador. Aquelas 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas, quiçá 16 horas que às vezes tem no processo produtivo, jornadas de trabalho análogas, inclusive ao trabalho escravo, né? O dono da empresa, ele quer tirar o máximo, ele controla inclusive o horário, o tempo de banheiro, o tempo de intervalo. No processo de fazer solidário, a definição das tarefas do processo produtivo tem que ser feita pelo grupo de pessoas, tem que ser feita pelo coletivo, tem que ser feita pelas pessoas associadas àquele empreendimento. A divisão das tarefas, o que é feito, quando é feito, como é feito, quem que pode fazer, quem não pode fazer. Então, é fundamental e essencial que todas as pessoas do processo produtivo tenham uma mínima noção sobre qual é cada fase, cada etapa, né? Claro que não precisa todo mundo fazer tudo. Também é importante se qualificar as características individuais de cada pessoa, a experiência de vida, a trajetória profissional que as pessoas têm, né? O gostar de fazer, né? É preciso ter esse jogo de cintura, mas é fundamental que todo mundo tenha uma noção do processo produtivo, para que haja decisão coletiva, para que se entenda o que cada fase do processo funciona e depois, como vamos ver daqui a pouco, para que se também possa definir o valor dessa tarefa dentro do processo produtivo. É essencial que todo mundo conheça, que alguma atividade não seja uma caixa preta, né? Não seja uma caixa fechada que ninguém possa entender. Então, o modo de fazer solidário na definição das tarefas é essencial que ele seja feito de forma coletiva e não de forma individual. A outra questão que diferencia o fazer solidário do modo capitalista é a definição do preço, né? No mundo capitalista, a fala do preço é a oferta que define a demanda e a demanda que define a oferta, né? Como se, tendo poucos produtos e muita procura, o preço sobe, e como se tivesse poucos produtos e muitos produtos e pouca procura, o preço desce. Mas quem define esse muitos produtos e poucos produtos? Quem define esse muita procura ou pouca procura? Né? E é essa a lógica de um fazer solidário, é essa a lógica de uma economia solidária, né? À mercê do processo, ou seja, independente da necessidade das pessoas, apenas pensando em oferir lucros em momentos vantajosos, né? A definição do preço no fazer solidário, ela é essencialmente resultado do processo produtivo. Ela deve ser resultado do preço da matéria-prima, do trabalho investido, de todo o processo da infraestrutura necessária, deve ser resultado do processo de comercialização, claro, deve ser resultado do pós-venda ou do pós-serviço, porque isso também tem um custo, deve estar incorporado também eventuais pesquisas de inovação tecnológica, mas esse conjunto de despesas que geram o produto ou serviço, eles compõem o preço. Nós não podemos pensar que o preço ela vai ser da malandragem, né, que vai se estabelecer em relação à sociedade, porque nós somos solidários dentro do empreendimento e somos solidários também com a sociedade. Então, o preço ele não pode ser resultado, né, apenas de uma visão de exploração da sociedade a partir da comercialização do bem, mas ele tem que ser resultado dessa composição e, de preferência, que ele seja um preço transparente,
para a sociedade, transparente para os consumidores e as consumidoras, transparente para nossas relações econômicas. Porque quando a gente fala em economia solidária, quando a gente fala em fazer solidário, nós estamos falando de relações entre pessoas, que tem uma dimensão econômica. Então, são relações econômicas entre pessoas. E fazer relações econômicas solidárias é fazer relações econômicas de um outro modo de fazer, que não o fazer capitalista, que, como a gente sabe, pensa no lucro e não pensa nas pessoas. Talvez a questão essencial que diferencie o modo de fazer capitalista do modo de fazer solidário é a definição da remuneração do trabalho. Quanto custa o trabalho? No modo capitalista, existe um conflito de interesse entre o dono da empresa e as pessoas que produzem aquele produto. O dono da empresa, quanto menos ele paga pelo trabalho de cada etapa de processo, mais ele vai oferir lucros. Quanto mais ele paga pelo trabalho, quanto mais ele valoriza o trabalho, menos ele vai oferir lucro. Aqui está o que a gente chama a base essencial da luta de classe. Há um conflito de interesse no modo capitalista entre as pessoas que verdadeiramente produzem todos os bens, todas as mercadorias, todos os serviços que são consumidos pelos seres humanos no mundo e os detentores das empresas, os donos das empresas. Né? Aí está um conflito essencial. No modo fazer solidário, como se define o preço, como se define o valor do trabalho é que faz toda a diferença. E quem define esse valor do trabalho? Então é essencial que ao se compor o preço de um produto ou de um serviço, seja discutido o que fez qual foi a atividade cumprida em cada etapa do processo, qual foi o valor agregado naquele processo e qual é o valor que isso tem na composição final do produto. E que isso seja discutido de forma transparente, seja discutido coletivamente, né? Pode haver hierarquia entre trabalhos? Pode. Pode haver diferentes valores de remuneração do trabalho? Pode. Não, isso não é proibido, não é necessariamente que todos devam receber o mesmo valor. Mas se há valores diferentes, se há a agregação de valor diferenciado, se há valores de horas diferenciados, isso tem que ser discutido coletivamente, tem que ser explicitado coletivamente, tem que ser decidido pelo grupo que está fazendo o processo produtivo. Não pode ser algo imposto por um grupo, por uma pessoa, né? E é justamente essa uma grande diferença do modo de fazer capitalista em relação ao modo de fazer solidário. A gente encontrar formas, como já foi dito, de relações econômicas que não sejam baseadas no conflito de interesses, mas que sejam baseadas na dimensão colaborativa, né? E finalmente, né, para nós compararmos aí o fazer solidário com o fazer capitalista, é entender que o papel que um empreendimento da economia solidária tem com a sua comunidade, com a questão ambiental, com as pessoas não só com as pessoas que consomem os produtos e serviços, mas com toda a comunidade no entorno, ele está baseado no princípio de uma nova forma de relação econômica, ele está baseado no princípio de que estamos construindo o germe de uma nova sociedade. Se nós formos no dia a dia, na prática comum do dia a dia, reproduzir os valores capitalistas, onde o essencial é aquele grupo, aquele empreendimento, aquele grupo de trabalhadores e trabalhadoras aumentar cada vez mais a sua renda, sem se preocupar o que isso impacta na sua coletividade, o que isso impacta na sua comunidade, sem pensar que talvez não precisasse aumentar tanto a renda e em vez de aumentar a renda poderíamos aumentar o número de postos de trabalho, poderíamos agregar pessoas que estão em situação de desemprego no entorno da nossa comunidade, ao invés da gente ficar imaginando um crescimento contínuo e eterno e pensar que o nosso papel não é só produzir bens de qualidade, não é só ter relações de qualidade, mas é pensar que nós estamos construindo uma outra sociedade, nós estamos construindo uma sociedade com base em outros valores e que esses valores são essenciais para que a humanidade tenha um futuro. Essa é a nossa ideia, pessoal. Até a próxima.